Bom dia, jovens cientistas! Hoje nós temos mais uma aula do Laboratório de Ciências. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a higiene bucal. Por que devemos escovar os nossos dentes? Bom, vários tipos de bactérias vivem naturalmente na nossa boca, formando a microbiota bucal. Porém, algumas delas são responsáveis pela formação da cárie dental e de processos inflamatórios da gengiva, e por essa razão devem ser removidas por meio da escovação adequada. Quando os restos de alimentos que permanecem entre os dentes entram em decomposição, provocam o aumento do número de bactérias, causando mau hálito, a formação das cáries e a inflamação gengival. Então, a união dos restos de alimentos com essas bactérias acabam formando a placa bacteriana, que é uma película incolor e pegajosa que se forma próximo à gengiva. Mas o que são as cáries? Bom, as cáries são orifícios que aparecem na superfície dos dentes causados pela ação das bactérias que se alimentam dos restos de comida acumulado nos dentes. O ácido que elas produzem corrói o esmalte protetor dos dentes e, com isso, eles são facilmente deteriorados. Se a cárie não for devidamente tratada, sua ação corrosiva pode chegar até o nervo dental, causando fortes dores. Uma das consequências são inflamações, maior sensibilidade a alimentos frios e quentes e dor aguda, além do mau hálito. Ao sentir esses sintomas, é necessário ir ao dentista, mas no caso de prevenção, as medidas são super simples. Basta uma boa escovação e uso do fio dental diariamente. E como ter uma boa higiene bucal? Bom, nós devemos escovar bem os nossos dentes no mínimo 3 vezes ao dia, de preferência após as refeições. Também devemos escovar os nossos dentes quando nós acordamos e antes de dormir. Não podemos nos esquecer de escovar a língua pelo menos uma vez ao dia, de preferência durante a última escovação do dia. Também devemos fazer uso do fio dental diariamente, também de preferência durante a última escovação do dia. Devemos ingerir alimentos balanceados, de preferência alimentos naturais, e evitar o consumo de muitos doces. Devemos evitar comer entre as principais refeições, devemos usar produtos de higiene bucal que contenham flúor, devemos usar um enxaguante bucal pelo menos uma vez no dia e, é claro, devemos visitar o dentista regularmente, pelo menos uma vez no ano. Mas atenção! Para que tenhamos uma boa escovação, ela deve durar no mínimo 2 minutos. A maioria das pessoas não demora esse tempo durante a escovação. Portanto, seria muito interessante se vocês cronometrassem o tempo de escovação de vocês para ver se vocês estão demorando o tempo necessário para que tenha uma boa escovação. A escova precisa ser posicionada em um ângulo de 45 graus em relação à gengiva, para que ela consiga remover todo o resto de comida que está ali nos dentes. Devemos usar o fio dental com bastante cuidado para não machucar a gengiva, evitando que ela sangre. O mais aconselhável é que no momento de você passá-lo, você curve-o, formando um C, para retirar aquelas placas que se acumulam entre cada dente. E como nós devemos escovar os nossos dentes? Primeiro, use uma pequena quantidade de pasta de dente. A quantidade deve ser do tamanho de uma ervilha. Depois, comece escovando a superfície externa dos dentes. Comece lá de trás até na frente, fazendo movimentos de vibração. Em seguida, escove a parte externa dos dentes, fazendo um movimento de cima para baixo para arrastar a sujeira, os restos de comida que estão nos dentes. Em seguida, escove a superfície interna dos dentes, fazendo movimentos de cima para baixo. Depois, escove a superfície de mastigação dos dentes. E, por último, escove a língua. Enxague muito bem a boca e pronto. Na última escovação do dia, não se esqueçam de fazer uso do fio dental. Agora vamos para a nossa experiência. Para a nossa experiência, nós vamos precisar de casca de ovo, uma caneta,
Um copo, pode ser de plástico ou de vidro, vinagre, creme dental com flúor, muito importante isso, um pedaço de papel toalha, um guardanapo, um pedaço de papel higiênico, um pedaço de pano ou um pouquinho de algodão. Primeiro, nós vamos fazer um pequeno orifício no topo da casca do ovo. Aqui eu estou usando a ponta da caneta para fazer este orifício. Tomem cuidado para não quebrar toda a casca do ovo nesse processo. Esse orifício serve para promover a saída de ar quando nós colocarmos o vinagre, assim a casca do ovo não vai ficar boiando. Em seguida, vamos fazer uma linha reta com a caneta para dividir a casca do ovo em dois lados. De um dos lados, nós vamos marcar com um ponto, para sabermos de qual lado foi passado o creme dental. Em seguida, nós vamos espalhar uma espessa camada de creme dental e vamos tomar cuidado para não quebrar o ovo durante esse processo. Em seguida, vamos retirar o excesso do creme dental usando um guardanapo. Se vocês não tiverem guardanapo, vocês podem usar um pedaço de papel higiênico, um pedaço de algodão, um paninho. Tomem bastante cuidado para não quebrar a casca do ovo e não expor o creme dental no lado que não está marcado. Em seguida, vamos colocar a casca do ovo dentro do copo, com o buraco voltado para cima, e vamos cobrir por completo a casca do ovo com vinagre. Aqui, na nossa experiência, a casca do ovo está representando o nosso dente. O esmalte do nosso dente é composto por minerais como cálcio, assim como a casca do ovo, que é composta, em sua maioria, por carbonato de cálcio. Já o vinagre está representando o ácido produzido pelas bactérias quando elas se alimentam do açúcar dos restos de alimentos. Então, o ácido ele acaba dissolvendo os minerais do nosso esmalte, causando, então, a cárie. O vinagre, que é o ácido acético, ele reage quando ele entra em contato com o ovo e forma o gás carbônico, que são essas bolinhas que nós estamos vendo agora. Então, aqui nós podemos observar duas reações. A reação número 1, desse lado aqui, nós podemos observar a formação de bolhas. Ela representa o processo de formação da cárie. E a reação número 2, desse outro lado aqui, ele simula o efeito protetor do flúor sobre o esmalte do dente. Então, o flúor ele reage com os minerais que contêm cálcio e forma uma camada protetora. Porém, essa camada protetora não é permanente e lentamente ela vai acabar se dissolvendo. Por isso, é importante escovarmos os dentes várias vezes durante o dia, no mínimo 3 vezes ao dia. Então, se vocês ficarem observando por mais alguns minutos, vocês vão perceber que esse lado aqui também vai se encher de bolinhas, também vai ocorrer uma reação desse lado e a formação do gás carbônico. Bom, para finalizar, a placa bacteriana ela é formada a partir das bactérias do gênero Streptococcus e ela é a principal causa das cáries e das doenças periodontais. Essas bactérias, ao se alimentarem da sacarose, que é o açúcar dos restos de comida que ficam presentes nos nossos dentes, produzem um ácido que corrói os minerais do dente até quebrá-lo. Portanto, para termos uma boa saúde bucal, é indispensável escovar os dentes, pois o flúor da pasta ajuda a impedir o desenvolvimento da cárie e a ação mecânica decorrente da escovação dificulta a instalação da doença. Esta foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula.